Essa é a terceira aula da terceira semana. Estamos aqui com a primeira entrevista do curso. Eu tenho todo o prazer de receber a professora da USP de Teoria Literária e Literatura Comparada, a escritora, romancista, contista, Ana Paula Pacheco. É um prazer, Ana, te receber aqui. Muito obrigado pela generosidade de vir, obrigado pelo teu tempo. Obrigada, Guto. Prazer é meu. Eu que agradeço. Bom, eu tenho uma série de perguntas e são umas perguntas meio cabeludas, E então, a primeira delas é, a gente está estudando romance, então eu queria saber o que tu entende pela forma romance, como que tu definiria a forma romance? Bom, essa pergunta é um continente, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Quando a gente fala de forma, são 1000 significados possíveis, né? Mas no sentido da literatura atenta também às relações sociais, a gente costuma dizer, citando Adorno, que a forma é conteúdo social sedimentado, né? Então ela é uma relação entre a matéria histórica, os elementos, os procedimentos técnicos, né? Que vai dar num resultado que é a forma, né? A forma romance, ela já foi definida, né, por autores importantes para a gente, como o Lukács, o Adorno, o Benjamin, vários outros. E o Lukács dizia, pegando do Hegel, que o romance é a epopeia de um mundo sem poesia, né? Esse poesia intriga um pouco a gente, né, mas é a epopeia de um mundo sem sentido. O mundo em que a gente não sabe, conforme a gente vai caminhando, a gente não tem imediatamente o sentido daquilo que a gente faz, né? E isso tem a ver com uma história da sociedade, né? Então, a forma romance, ela supõe o quadro histórico e supõe a maneira como o indivíduo se enquadra ali e, ao mesmo tempo, como os seus sonhos não cabem naquele mundo, né? Os seus ideais, eles de alguma maneira batem de frente com esse mundo de que a poesia foi expulsa, de que o sentido da experiência foi expulso, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no Balzac, que é um romance mais tradicional, né? A formação forte do romance francês, o herói do romance, que de heróico não costuma ter nada, né? Ele tem ali sonhos de realização pessoal, de realização espiritual, né? Então, ele quer se tornar um poeta em Paris. E aí o aprendizado do romance é justamente esse embate, porque ele vai para Paris, né? Um protagonista, por exemplo, vai para Paris, e ele vai trocando, ele vai negociando os sonhos para poder sobreviver. Então ele vai trabalhar num jornal, mas aí não dá mais tempo dele escrever poema. Aí ele vai pondo no papel as ideias dos outros, enfim, né? Então tem um desajuste entre o indivíduo e a sociedade que faz parte do romance, né? Por quê? Porque na forma romance, como ela é uma forma do mundo burguês, né? O sobrenome do romance é romance burguês, ela diz respeito a um mundo em que o dinheiro está no centro e não a realização espiritual, pessoal, etc., né, ou coletiva. Então, no Balzac, o dinheiro está ali movendo, né, invisivelmente os mecanismos sociais, mais ou menos invisivelmente. Mas o romance se desenvolve, né, e depois, ao longo do século XX, ele precisa mudar de forma para continuar sendo fiel à realidade, já que ele é conteúdo social sedimentado, né? Então, o Adorno, por exemplo, vai dizer que no romance contemporâneo a ele escreve isso no fim dos anos 50, começo dos 60, né, como você sabe, ele vai dizer que quando a experiência individual se desintegrou, a vida articulada é alguma coisa que só a postura do narrador permite. Mas depois, como Adorno não para também na dialética dele, ele vai dizer que, no limite, mesmo essa postura do narrador, ela passa a ser ideológica. Isto é, vamos explicar melhor. Por que a postura do narrador é que propicia no romance a visão de uma vida articulada? Porque mesmo que o protagonista
a cada passo não saiba exatamente o sentido do que ele está fazendo, né, que envolve o sentido da sociedade como um todo também, o narrador, né, que está de fora, a forma, a romance, a postura ali do narrador, ela consegue uma distância para ver melhor, né? Então eu, como leitora, tenho uma experiência de uma vida por inteiro, né? Porque o romance é uma forma extensiva da vida, né? Ela narra uma vida. Geralmente do início ao fim, mas depois não necessariamente isso vai se quebrando. Então Adorno vai dizer, bom, mas num mundo onde a experiência não está mais inteira, né? Eu não sei o sentido daquilo que eu vivi, vai acontecendo uma tal desintegração que essa postura do narrador, ela também vai sendo revista e vai acontecendo uma diminuição da distância épica. Então, o narrador que, em princípio, né, estava lá em cima com uma visão divina, onipotente, depois estava mais perto das personagens, ele tem uma hora que se gruda, né? Se a gente pensar, por exemplo, no narrador do Kafka, né, narrando a metamorfose. O cara acordou transformado num gigantesco inseto daninho e ele não sabe o que aconteceu. E ele não se pergunta imediatamente o que aconteceu, nem o narrador que está junto com ele. Ele se pergunta como é que eu faço para desvirar essas perninhas que ele está com o casco virado e poder andar, né? Ou o narrador do Dublin, do Berlin Alexanderplatz, né? Um sujeito que sai da prisão e ele não sabe o que ele vai fazer da vida. E ele vai se envolvendo em relações perversas e não tem uma noção de horizonte, né, de construção de um projeto individual propriamente ou articulado à coletividade. Então, eu estou falando isso porque o romance também tem uma história. Então, a forma romance, para ser fiel a si mesma, ela vai mudando. Então, a partir do século XX, né, ela também vai se reinventando, né, para conseguir estar à altura das mudanças da realidade, né? E essa reinvenção passa por uma necessidade grande de experimentação, né? Como é que se faz agora que não está mais dado, né? Que o sujeito com o ideal vai ali brigar com a sociedade e algo vai acontecer. Nem isso, né? Ele não consegue ter nem ideia do que é esse trajeto, muitas vezes. E que ganho que tu acha que a forma romance tem para dar conta de flagrar, de captar, de decantar, de estetizar a experiência? Que outras formas? Qual é o ganho de se escrever um romance? Ou seja, minha pergunta também é para romancista, né? O que te leva a escrever um romance e não escrever, sei lá, um conjunto de poemas ou um conjunto de contos? O que tem no romance que nas outras formas não tem? Uma pergunta trivialmente falando. Bom, cada forma tem as suas especificidades, né? Eu escrevi um romance agora e eu acho que escrever um romance é uma exigência maior em vários sentidos, mas eu também escrevo contos. Meu primeiro livro de ficção foi de contos, né? Mas eu fico pensando sempre com relação aos gêneros, uma coisa que o Anatol Rosenfeld disse, né, um professor, que os gêneros eles não são só um conjunto de regras para cada coisa, né? Essa normatividade não precisa existir, ela veio depois da produção da literatura, né, de grande literatura. Então ele fala, os gêneros são uma maneira de ver o mundo, né? Então cada gênero vê a sua maneira, né? A lírica de maneira mais introspectiva, né, e num presente meio eternizado, né, idealmente, a lírica ideal. Quando a gente pensa no conto e no romance, o conto tem a ver com um flash, né? Mais fotográfico da realidade, um recorte muito preciso. O que eu acho que o romance traz, né? Então, o que ele traz que os outros gêneros não trazem, né? Os outros gêneros podiam responder o que eles também trazem que o romance não traz. Mas o que eu acho que o romance traz, de muito importante, é uma aspiração à totalidade. É uma vocação para tentar, mesmo num mundo destroçado, né, mesmo num mundo em que a própria experiência individual também está toda desintegrada, é a tentativa de compreender esse conjunto que a gente chama de sociedade, né, e o lugar da subjetividade nisso.
O Adorno, no mesmo texto sobre romance contemporâneo de que eu estava falando, ele tem uma hora que ele diz, quanto mais estilhaçado está o mundo, ele fala, mais surgem formas ideológicas. Então ele fala, o romance, em vez de enfrentar o estilhaço, ele, naquele momento, Adorno escreve, ele vai para uma subliteratura biográfica. Então ele fala dessa coisa de ficarem pululando biografias. Por quê? Porque isso traz uma espécie de ilusão de que o mundo seria um lugar onde a gente tem um trajeto contínuo e coeso, né, da vida. Ele fala, bom, quando tudo está estilhaçado, aí vem, em vez do romance, a moda da biografia, que é uma forma ideológica de disfarçar, né, essas fissuras que o romance contemporâneo passa a ter que enfrentar. Né? Falando no romance da Ana Paula Pacheco, é esse romance aqui, Pandora, que saiu pela Fósforo, e ao longo da semana a gente falou um pouco dos elementos do romance, narrador, personagem, enredo, tempo. Aí eu queria saber se, já estou agora também pensando que talvez tenha uma relação muito forte, encarar a desintegração da experiência do cotidiano e qual fio se puxa para escrever um romance. Então acho que essa pergunta agora também ganha esse sentido, né? Se teve algum elemento do romance que levou os outros, né? Que você puxou para tentar dar conta das experiências desintegradas do contemporâneo, né? Como que foi a escrita do romance para ti em relação a esses elementos? Narradora, personagem, tempo? Bom, primeiro eu acho que seria legal deixar claro que o romance, ele articula formalmente essa desintegração, mas se ele soldar tudo que está desintegrado, ele está mentindo, né? É uma mentira histórica. Então, o romance, que se chama pelo nome, não vai fazer isso, né? Então, no meu, particularmente, né, no Pandora, a figura da narradora, de alguma maneira, foi amarrando, né, os outros elementos estruturais da narrativa, né? Mas eu diria que todos os elementos, de alguma maneira, são importantes, né? Então, se eu escrevi um romance sobre a pandemia, é muito importante nele o tempo e o espaço, né? Essa articulação é um tempo pandêmico, é um tempo em que a exceção está escancarada como tal, né? A vida virou uma exceção, né? A vida está o tempo todo espreitada pela morte. E, ao mesmo tempo, um espaço que é muito importante no livro, que é o espaço do apartamento, no duplo sentido aí, forte da palavra, né? Porque o apartamento, na pandemia, passa também a ter o sentido de algo que se aparta da cidade, que não pode encostar tanto na cidade, não pode arejar, né? Então, esses elementos também foram muito importantes, né? E a narradora é uma personagem, então a relação dela com as outras personagens também é fundamental, e nesse livro, né, em que ela se casa, né, com uma mulher, depois com um pangolim, depois com um morcego, né, essas relações às vezes são insuspeitadas, né, com os bichos. Então, eu diria que todos os elementos são importantes, mas a narradora, ela tem aí, né, uma função meio de, na sua loucura, no seu jorro, né, ali mental e ao mesmo tempo nessa vida ameaçada pela morte, mas na sua forte pulsão de vida, a narradora, ela tenta amarrar essas partes todas, né? Mas eu fiz questão de deixar fissuras, né? O meu romance, a gente não lê como uma história só contínua, tem as interrupções, né? Tem hora que entra uma narrativa mais curta, né? Sim. Tem hora que entra um quase poema, enfim. E pensando nisso, né? Isso também tem muito a ver com uma certa linguagem intensiva no livro, né? Assim, em vários momentos a gente tem reprodução de formatos, né? Eu tô relendo agora porque eu vou falar sobre ele logo. Tem reprodução de formatos, tem a interseção entre as narrativas e tal. Então, eu queria te perguntar também um pouco sobre isso, né? Como é que foi a escolha, se é que isso é uma escolha, da não linearidade do livro, né? E também perguntar sobre isso. A linguagem do livro é tão tensiva, a gente poderia até dizer experimental em certa medida, que em vários momentos eu fiquei assim, mas isso é poema, isso é fábula? Ou seja, como que isso namora também outros gêneros que nós conhecemos literários, né? Eu acho que o romance, ele já tem alguma
aspiração a uma certa devoração dos outros gêneros, né? Em princípio, todo material pode se incorporar a um romance, mas eu reconheço que no meu tem uma atenção especial para isso, a ponto de entrar, por exemplo, um programa de curso de literatura no meio do romance, né? Que não é algo muito usual. Né? Depois entrar em narrativas que serão lidas nesse programa de curso. Aquela ligação, né, maravilhosa do chefe de departamento, mas eu estou falando como amigo. A ligação do chefe de departamento querendo censurar essa professora que está ali, né, nesse estado de ebulição, né, mental, existencial, enfim. Então, eu fiz questão de incorporar muitos gêneros, né? Eu acho que tem hora que tem um pouco de poema, tem plano de curso, tem questões para avaliação, né, avaliação da leitura que os alunos fizeram dos contos que ali estão também. E tem um relato mimeticamente jornalístico que fecha o livro, né, que se dá no momento em que a própria figura da narradora quase que desaparece, né? E aí uma narração de terceira pessoa vai tentar sair do apartamento e ir para o mundo e entender a relação, né, ou sugerir que há relação entre uma coisa e outra, né, um fascismo ascendente no mundo, um neofascismo, e uma pandemia que aparta as pessoas em casa, né? Então tem alguma sugestão ali de que a pandemia não é só um fenômeno natural, né? Ela é produzida também pela nossa maneira de se organizar socialmente, pelo capitalismo. Mas ele nunca deu um passo para outro gênero, né? Ou seja, sempre se manteve dentro desses limiares do romance, né? Nesse sentido de um gênero devorador. Sim, nesse sentido, quase um gênero antropofágico, o romance, né? Ele vai devorando e se fazendo também, né, na relação com esses outros gêneros. E como eu queria fazer alguma coisa que mostrasse as fissuras da forma, às vezes eu, por exemplo, em vez de narrar diretamente o que tinha acontecido com a protagonista, né, por exemplo, tem um momento em que surge uma pequena narrativa que é sobre uma quimera gigantesca que está lá estatelada no asfalto da Avenida Paulista, em São Paulo. Esse relato, a meu ver, ali na combinação das formas, ele dá conta de narrar uma espécie de apagão da narradora. A narradora teve uma espécie de burnout, em vez, né, dela depois dizer tive um burnout e tal, entra, né, uma narrativa de uma quimera atropelada ali, estatelada no asfalto. Né? E como que figura nesse romance a narrativa da Bota, né? Que era uma narrativa de um conto, se eu não me engano. E aí, eu fiquei, quando eu já conhecia, né? Tô lendo, eu encontrei a Bota e falei, nossa! Aí fiquei muito pensando, por exemplo, tem o caso um tanto clássico, né? Da baleia, de onde nascem as vidas secas e tal. E aí eu fiquei, nossa, será que onde entrou a Bota dentro da narrativa, né? Se ela, de alguma forma, estava na origem ou se ela aparece depois, como é que foi a intrusão de um conto, no sentido mais problemático possível, interessante, dentro do romance? Adorei que você falou da baleia, que eu sou estudiosa de Graciliano e amo de paixão essa personagem. Assim. Mas não só a Bota, eu não sei se você tem lembrança disso, mas enfim, também foi numa publicação já há algum tempo. As 3 narrativas que entram no programa de curso, elas foram anteriormente publicadas como contos. Então, o Touro, o Urso e a Bota, né? O Touro e o Urso são narrativas que falam sobre as oscilações alta e baixa no mercado financeiro, mas na forma de uma naturalização, né, dos bichos. E a Bota, que fala sobre uma bota que precisa vender o corpo para ganhar a vida na bacia do Araguaia e que vai fazer uma operação ali na genitália para ela poder ter mais clientes, né? Então, de fato, essas narrativas eram contos e no romance elas continuam sendo, porque elas fazem parte do programa de curso, né? Então, são flashes que surgem ali, mas que daí ganham um novo sentido, porque justamente essa narradora, algo enlouquecida, ela, no momento pandêmico, ela vê algo que é um fundo de verdade, também no seu estado enlouquecido, que é a ideia de que o academicismo não vale nada, né? Não é isso que vale na universidade, nos estudos, né? Então ela meio que chuta o pau da barraca, né? E
ela resolve colocar lá no programa de curso, para provocar os colegas, as próprias narrativas que ela escreveu. Então tem essa brincadeira, já que a narradora do livro também é Ana, né? Que é uma brincadeira comigo, né? Ana Paula, Ana. Então ela coloca as próprias narrativas e fala, quero ver quem vai censurar, quero ver quem vai ter cara, né? Então ela tem essa ginga muito provocadora, né? Ana, uma última pergunta, infelizmente, que é sobre os teus romancistas, enfim, de preferência ou paradigmáticos pro teu trabalho, né? Uma outra pergunta parecida seria, se você tivesse que dizer para as pessoas, você não pode morrer sem ler tal romancista, esses romancistas são ótimos, eles vão te trazer outras experiências e tal, além do Balzac e do Graciliano, que a gente já citou aqui, quais outros romancistas tu indicaria e que tem a ver também com o teu trabalho? Olha, é difícil, né? Eu indicaria muitos, mas especialmente, assim, muito, muito do coração, eu indicaria certamente o Kafka. Acho que não dá para viver onde a gente vive sem ler Kafka. Indicaria o Dublin, do romance Berlim Alexanderplatz, que começa a experimentar numa Alemanha muito degradada, né? Indicaria aí, pensando um pouco em autores que foram muito importantes para mim nesse momento, né? Que aí, recortando, consigo falar melhor. Então, na escrita do Pandora, né? O Kafka foi muito importante. Acho que o Günter Grass, com o livro Tambor, que eu acho incrível. E aí, mais próximo da gente, também, né? A Samantha Schweblin foi uma escritora que me falou de perto, né? Me ensinou coisas que estão no Pandora. E acho que a Rachel Kushner também, que, né, escreveu Lança-Chamas, enfim, acho que são escritoras mais contemporâneas que também me falam de perto, né? Pensando em romance, né? Que aí depois poesia, conto, tem mais um monte de coisa. Mais um monte de gente, né? Ana Paula Pacheco, muito obrigado pelo teu tempo, pelas respostas. Acho que foi uma aula magna para os nossos alunos, então te agradeço muito. Obrigada, Hugo. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado como eu também gostei. Fiquem à vontade para rever a entrevista, parar em cada trecho, pensar sobre os trechos, é sempre muito rico. E nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau. Thank you.